Um dos textos que eu queria ler com os irmãos é João 8, que fala exatamente sobre isso, sobre conhecer a verdade. E nós sermos libertos pela verdade. E eu queria começar dizendo assim: quando você acredita numa mentira, você é um escravo. Quando você ouve a verdade, você tem a oportunidade de ser liberto, se você acreditar na verdade. Não existe meio termo. Não existe meio termo. Quando Jesus disse, vocês vão conhecer a verdade e a verdade vai libertar. O que foi a primeira coisa que os religiosos da época disseram? Tu está nos chamando de escravos? Foi isso? Então vamos ler o que eles disseram. Ele diz assim, versículo 31. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele, se vós permanecerdes na minha palavra, não basta ouvir a palavra de Deus, mas você permanece, você vive, essa é a tua vida. Sois verdadeiramente meus discípulos e conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, essa convivência com Deus, andando com Cristo, meditando nas coisas de Deus, Deus vai revelando verdade e nós vamos sendo libertos. Qual foi a primeira coisa que os religiosos disseram? Respondeu-lhes, somos descendência de Abraão, jamais fomos escravos de alguém. Como, pois, diz, sereis livres? E lembra isso, meu irmão. Se Jesus está dizendo que você vai ser livre, é porque enquanto você não ouvir a verdade, você é um escravo. Ok? Está bem assim? Jesus disse que quando você ouvir a verdade, você vai ser liberto. Então, antes de ouvir a verdade, você está preso, você é um escravo. E os religiosos da época reagiram rapidamente. Você está me chamando de escravo? Eu não sou escravo de ninguém. Assim, Jesus vai explicar um pouquinho mais. Em verdade vos digo que todo o que comete pecado é escravo do pecado. E o que é o pecado, meus irmãos? Não é, Deus diz, faz assim, e você não faz o que Deus diz. Amém. Ok? Aí ele diz, o escravo não fica para sempre na casa, o filho sim para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Bem sei, aí Jesus diz, bem sei, eu sei que vocês são descendentes de Abraão, contudo, procurais matar-me, porque a minha palavra não está em vós. Olha o que ele disse, os religiosos estavam querendo matar Jesus porque ele veio pregando o reino e a verdade e eles não gostaram daquilo. Ou seja, eles foram confrontados pela verdade do Evangelho que veio libertar. E eles disseram assim, eles queriam matar Jesus. Eu falo das coisas que eu vi junto ao meu pai. Olha só, ele está dizendo de coisas que ele ouviu o pai falando. Olha o que Jesus está dizendo. Vocês fazem o que vistes em vosso pai. Ele falou assim, e você sabe onde nós estamos indo? O diabo é o pai da mentira. Então, Jesus está apontando naquela direção. Vocês estão fazendo o que o pai de vocês está dizendo. Vocês estão vivendo em cima de mentiras. E se você acredita numa mentira, você é escravo. Eu vim para dizer assim, pessoal, eu vim trazer a verdade. E se vocês acreditarem na verdade, vocês vão ser livres dessa escravidão que o inimigo está produzindo. Amém? Aí está dizendo, nosso pai é Abraão. Aí olha o que ele diz, se o vosso pai é Abraão, então faz o que o vosso pai fez. Porque não é só de fala, é de ações. Praticai as obras de Abraão. Olha o versículo 41, vós fazeis as obras do vosso pai. Nós não somos bastardos, temos um pai que é Deus. Replicou Jesus, se Deus fosse o vosso pai de fato, certamente haverias de me amar. Então, o que acontece quando você ama a verdade
e permanece nas Escrituras, algo testifica em você de que Cristo vive em você e você ama a verdade. Quando você rejeita o Evangelho, tem alguma coisa errada dentro do teu coração, que precisa ser consertada. Eu vim de Deus e aqui estou. Não vim de mim mesmo, mas Ele me enviou. Qual a razão por que não compreendeis a minha linguagem? É porque sois incapazes de ouvir a minha voz. Vós sois do diabo. Amém? Amém. Imagina, Jesus está iniciando o ministério, pregando ali, vocês são tudo do diabo. Amém. Imagina se você fala isso hoje. Você é do diabo. Amém. Casta religiosa, vocês são tudo do diabo. Sepulcro, caiado, etc. E vai. Jesus não estava ofendendo, ele estava falando uma realidade. Vocês são do diabo. Amém. A verdade falada em amor não tem problema. É diferente de vocês. Vocês são tudo do diabo, vocês chinelão, vocês são tudo, não sabem nada. Outra coisa é assim, ó, a atitude de vocês não estão percebendo, mas vocês têm origem no diabo. E o que vocês estão fazendo tem origem numa mentira, e vocês estão reproduzindo uma mentira. Então, vocês estão reproduzindo o que o pai de vocês é, ele é o expert da mentira. E isso faz de vocês filhos do diabo. Você não precisa se ofender com isso, você precisa se alertar. Opa, eu não quero. Eu quero ser livre disso. Vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer os desejos. Ele foi homicida desde o princípio, jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade nenhuma. Quando ele profere uma mentira, fala do que lhe é próprio, porque ele é mentiroso e ele é o pai da mentira. Ou seja, todas as mentiras nascem nele. Ok? Então guarda isso, meu irmão. Toda sorte de mentira nasce no diabo. Verdade só vem de Deus. E Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ele que leva ao Pai, Ele é a revelação da verdade. Então você tem mentira e verdade aqui. Quem é de Deus, ouve as palavras de Deus e papapá, papapá. Então o que acontece? Cada vez que você ouve uma mentira, no conceito de Deus, você é um escravo. Ok? Porque diz assim, ó, eu vim libertar vocês porque vocês firmaram a vida de vocês numa mentira. Então vocês são escravos. Jesus veio, por que Jesus veio morrer por nós? Porque nós abraçamos um monte de mentiras. E o diabo começou lá no Éden, diz assim, ó, Deus não disse isso, não é bem assim. Aí ele largou uma mentira. E aí o que acontece? No momento que você acreditou na mentira, você montou a tua vida desconfiando de Deus, acreditando numa mentira. Amém. Você passou a ser escravo desse sistema. Amém. E uma das coisas interessantes, meus irmãos, é assim, ó, quando vocês já brincaram de peão quando vocês eram crianças? Quantos que já brincaram? Amém, você gira o peão. Peão não para de pé, só quando está girando. Ou seja, e uma mentira não se sustenta só quando ela continua sendo girada. Ou seja, uma mentira, para se sustentar, precisa uma mentira em cima. Você precisa cobrir uma mentira com uma mentira. Você alimenta a mentira com mentira, com mentira, com mentira, com mentira, com mentira. Então, o inimigo que é o pai da mentira, ele largou uma mentira que Deus não te ama, Deus não tem um plano para a tua vida, Deus não se importa, Deus não vai cuidar de ti, e ele montou um sistema todo. O mundo que nós vivemos é só uma mentira sendo alimentada pela outra mentira, sendo coberto pela uma mentira. Ou seja, é um sistema falso. Por exemplo, se você quiser vender uma comida que faz mal, eu falo das bebidas, né? Tais bebidas fazem mal para a sua saúde. Você cria uma bebida e diz assim, ó, essa bebida não faz mal para a saúde. Aí o que você faz? É uma mentira. Ok? O que você faz? Você lança essa bebida não faz mal para a saúde. O que acontece? Se alguém compra essa ideia, e Adão e Eva compraram, o que acontece? Você joga no mercado. Só que o que acontece? Para sustentar isso, você precisa dizer, você precisa manter ela, amém.
Então, o que acontece? Há um ano depois, assim, cientistas tiveram uma descoberta enorme, que um produto que consta nessa bebida, inclusive, promove a cura do câncer. E aí o que acontece? Você precisa ficar alimentando a mentira para ela ficar de pé. Porque, como se diz, mentira tem perna curta. Se você para, ela puf. E aí o que acontece? Ela é exposta e vê o dano que ela causa no teu organismo. Então, para evitar que isso aconteça, você precisa estar sempre, amém, sempre cobrindo a mentira. Amém. Se você olha o que nós estamos vivendo hoje, e esse assunto, vamos dizer especificamente da comida, você está comprando uma comida que faz mal para você, mas que de alguma maneira o sistema todo coopera junto para mostrar para você que você é um trouxa de acreditar que aquilo faz mal, porque tem tantas provas, tantas mentiras. Amém? É propaganda em rádio, é celebridade falando, é isso, aquilo que você girou de tal maneira que você se sente você se sente inseguro até dizer assim, não, mas não pode. Por quê? Porque ela está girando. E a nossa vida ao nosso redor é assim. Amém? Agora, aplica isso em várias áreas da nossa vida. O que acontece? Aí, depois de anos e anos, você ingere aquela comida, 20 anos depois, você faz um exame, e aí um médico diz assim para você, olha, você fez isso, sim, eu ingeri assim, aí você assim. Aí, o fato, a mentira é exposta e você está com as consequências dela. Certo? É assim que funciona. Porque você viu que você montou uma decisão em cima de uma mentira, acreditando que ela não acontecia, e você acreditou, e você entrou no jogo, certo? Você entrou no jogo. Amém. E aí você foi. Só que teve um momento que você foi confrontado com a verdade e o dano que causou, e você, puxa vida, assim, só que agora está feito o dano. Certo? Agora imagina, meus irmãos, você levar tudo isso em cima de todas as áreas da nossa vida. Porque o mundo jaz no maligno. Todo o sistema, ele se sustenta na mentira. Amém. Eu dei o exemplo esses dias para você. Você ganha uma nota hoje, se você pegar uma nota e puxar no banco, no caixa eletrônico, uma nota de R$100, aquilo ali é uma promessa para você que você pode comprar. Quanto é que está um tablete de manteiga? Que você pode comprar 10 tabletes de manteiga com aquela nota de 100. É uma promessa. Amém. E você retirou a nota hoje, então você tem na tua mão a promessa de que você pode comprar 10 tabletes de manteiga. O que acontece? No mês seguinte, você vai então agora comprar os teus 10 tabletes. E aí você chega no caixa e você tem 9,2 tabletes. Por quê? O preço aumentou. Sim, mas então isso aqui não era verdadeiro? Não, não era verdadeiro. Então é uma mentira. É uma verdade. Mas ele prometeu, está escrito, ele vale 100. Sim, ele prometeu, vale 100. Ele só não pode garantir que vai comprar as mesmas coisas. Amém. E é assim que funciona, você precisa jogar uma mentira. Então você, amém, confia no sistema, só que por trás, para ele alimentar, ele tem que fazer outras jogadas. Amém. Para manter o giro andando. Eu podia falar várias coisas. Amém. Eu podia ir várias, como se diz. Eu tinha uma lista de coisas aqui que eu podia. Saiu uma reportagem de um organismo dizendo que a Terra está aquecendo nas últimas 2 décadas, 1,5 graus ela aqueceu. Esse é o pessoal do clima aí. 1,5 graus, ok? Nas últimas 2 décadas. Só que isso foi um jornal, pegou um estudo e explicou. Nas últimas 2 décadas, 1,5 graus. Só que, se você for ler o pesquisador disse assim,
de 1980 até agora, essas últimas 2 décadas, o que aconteceu, somou com as 2 últimas décadas 1,5 grau, desde 1980, não das últimas 2 décadas. Então, o que acontece? Esses dias, se você viu, saiu uma notícia no jornal dizendo o seguinte, que a China contratou um cientista na Suíça para dizer que o vírus não foi feito desse jeito, não saiu de lá de dentro. Contratou. Eu estou citando exemplos em cima de exemplos. Imagina assim, meu irmão, você monta a tua vida em decisões em cima de coisas que você assume que é verdade. Amém? É ou não é verdade? Tem uma história, não sei se vocês eram dessa época, que viram Alice no País das Maravilhas. Vocês conhecem pelo menos o personagem, né? Tem uma cena que me deparei essa semana, que diz assim, que a rainha estava conversando com ela, e a frase diz assim, no meu reino, isso a rainha estava dizendo, no meu reino, você tem que correr o mais rápido que você puder para permanecer no mesmo lugar. Amém. Então a Alice estava confusa, porque ela corria, e ela olhava para o lado, está no mesmo lugar. Uma das consequências, e eu digo para os irmãos, lembra, a mentira, o diabo começou com uma mentira, tirou Deus da jogada e disse que você pode ter uma vida próspera, abençoada, sem Deus. Então ele está... A religião, o que a religião faz? Ele mantém essa mentira andando. Amém? Você não precisa ter um relacionamento com Deus, você faz boas obras, você faz isso. Então você está rodeado de coisas falsas e que você precisa dos meios de comunicação, de tudo. E aí, então o que acontece? Pelo que nós lemos, quando você monta as tuas decisões, a tua vida em cima de mentiras, você é escravo. Certo? Você é um escravo. Você é parte desse sistema. E um dos locais que a gente vê Deus libertando o povo, era o povo de Israel no Egito. Então, eu queria ter esses 2 textos, depois a gente vai conversar. Êxodo, no capítulo 5. O que é meu primeiro interesse nessa manhã? O primeiro interesse nessa manhã. Tudo que não vem de Deus é uma mentira. Tudo que você acredita, que você ouviu e que firma a tua vida, que não veio das Escrituras, é terreno, que cedo ou tarde você vai ser confrontado com as consequências de colocar a tua vida em cima de uma mentira. Amém? Ups. Então guarda isso. Uma mentira não se sustenta se ela não for... Uma verdade se sustenta por si só. Amém. Existe substância numa verdade? Existe. Amém. Ela precisa ser, trabalhada. Êxodo 5. Lembra aquele momento em que Moisés teve um encontro com a sarça ardente, ele foi até o Egito para libertar o povo. Versículo 5 diz, eu vim aqui libertar o povo, é a conversa com o faraó, ok? Que Deus quer libertar o povo, é o povo de Deus, nós vamos sacrificar no deserto. Versículo 4, então disse o rei do Egito, olha o que disse, por que Moisés e Arão, por que interrompeis o povo no seu trabalho? Ide as vossas tarefas. O povo da terra já é muito e vós distraís em suas tarefas. Naquele mesmo dia deu ordem ao faraó, superintendentes do povo e aos seus capatazes, dizendo, daqui em diante não torneis a dar mais palha para
fazer tijolo. Então pensa bem. Deus vai libertar o povo escravizado. Qual é a grande definição de um escravo? Você não é dono do teu tempo, nem não é dono de nada. Amém? Tem coisas que são importantes, meu irmão. O nosso tempo e o senso, o nosso direito a ter alguma coisa, ter propriedade. Isso Deus nos deu. Então, na verdade, Deus nos deu o livre-arbítrio. Ele diz assim, você pode fazer o que você quiser com a tua vida. Eu não vou forçar nada. Nesse caso, e no sistema que nós vivemos, o que nós temos? Nós somos obrigados a acordar às 9, levantar às 5, fazer isso, porque senão nós não vamos conseguir produzir. Eu queria que você ficasse com essa ideia. Nós viramos um escravo do tempo, porque nós estamos sem querer. Tem muita gente que está se beneficiando de um sistema assim, o inimigo tem a sua maneira de fazer, e tem gente que nasceu, está enfiado nesse sistema e não consegue sair dessa roda. Amém. Então, olha o que aconteceu. Esse povo era escravo de Faraó, e Faraó tinha o direito de dizer para ele, agora, vocês estão fazendo tijolo, agora vocês não vão fazer só tijolo, vocês vão ter que buscar matéria-prima também, com o mesmo tempo, com a mesma produção. Amém. Pensam, né? Isso é definição de escravo. Definição de escravo que você trabalha, e meus irmãos, nós estamos trabalhando mais para ter menos, e olha, para ter menos. Se você pensar bem, se todos nós pensarmos bem, agora, um pouquinho mais prático, nós estamos trabalhando mais para ter menos nível de vida do que nós tínhamos há 10, 20 anos atrás. Isso significa o quê? Nós estamos inseridos no sistema, nós somos escravos do sistema. Esse é o que o Faraó disse. O que o Faraó disse? Assim, ó, ei, pessoal, é o seguinte, ó, vocês estão ociosos, vocês vão trabalhar mais, e olha só, eles tinham que produzir tijolo. O Faraó dava palha e eles produziam tijolo. Foi a menção de alguém vir com a boa nova do Evangelho, eu vim para trazer vida, eu vou libertar vocês desse jugo opressor, que Faraó diz assim, aquece o negócio. O que ele disse? Eles estão ociosos. E quando uma pessoa está ociosa, ele começa o quê? A ouvir alternativas. Então, enfia ele no jogo. Essa é a razão, meu irmão, porque nós estamos 24 horas nesse giro de internet, entretenimento, trabalho, estudo. Porque se você parar e pensar, você diz assim, ó, essa vida não é o que eu nasci para isso. Amém? Eu vou chutar tudo, isso aqui não é, eu não nasci para esse negócio aqui, porque você está no giro, você entrou no sistema. Amém? Você é parte do sistema. Moisés vem trazer o quê? Libertar o povo. O que Jesus veio? Nos libertar. Amém? Do quê? Das mentiras, dessa lógica que você entende que é assim que tem que ser. Amém? Porque sempre foi assim. E aí, então, você agora tem que produzir, pensa bem, meus irmãos, você tinha que produzir 2 relatórios por mês para a tua empresa, como por causa da pandemia, por causa disso, falta de funcionário, você vai ter que produzir 4 relatórios no mesmo tempo. Amém? O que é isso? Nós somos escravos. E agora você vai ter que fazer hora extra, e você vai ter que fazer serão, você vai ter que fazer isso porque nós estamos precisando. Amém? Certo? Amém. É só dando uma perspectiva para os irmãos pensarem. Amém. Está escrito aqui. Não está escrito aqui? Não está escrito aqui. Olha só. Versículo 8. Exigireis deles a mesma conta. Só esse termo exigireis já está complicado. Amém? Exigireis dele a mesma conta que antes faziam. Nada diminuireis dela. Estão ociosos. Versículo 9. Agrave-se o serviço sobre esses homens para que neles se apliquem e não deem ouvidos a palavras mentirosas. Então, o que acontece? Nós não temos tempo para sentar na igreja hoje, porque nós temos muita coisa para fazer. Por que nós não temos tempo para sentar na igreja? Porque o sistema está dizendo, se eles pararem na presença de Deus, eles vão ver onde eles estão e eles vão ser libertos e esse jogo vai mudar. Amém? A briga que nós estamos vivendo é contra a igreja e contra o reino de Deus, contra os princípios do reino de Deus, porque quando o filho libertar o povo, amém, Faraó perde o jogo dele, amém? O sistema perde o jogo dele quando Jesus entra em cena.
E quando Jesus entra em cena, o que acontece? Os religiosos da época estavam lucrando com as mentiras. Então, quando Jesus entra em cena, ele veio libertar a todos nós. Amém? Ele veio libertar o povo da escravidão. Amém? Então, se você pensar assim, pastor, de que você foi liberto? O que é? De qual escravidão? Não, eu era assim, agora eu sou assim. Então, em que sentido? De que você foi liberto? Na prática. Eu tinha um vício. Não, isso aí, não estou falando de pecado grosseiro, estou falando de escravidão. Eu tinha essa fraqueza nessa área. Nós não estamos falando de carne, meu irmão. Nós estamos falando de que, se nós estamos inseridos no sistema, nós somos escravos desse sistema. Cristo veio nos libertar desse sistema para nós sermos livres. E Deus nos deu, lá no Éden, a primeira coisa que Ele deu para o ser humano, Ele diz assim, Ele abençoou o ser humano e diz, aqui está esse território, o Éden, cresce, multiplica e avança o reino. Toma posse, alarga teus territórios. Esse foi o chamado de Deus. O que o inimigo fez? Ele escravizou o povo. Onde hoje nós estamos o quê? Sério, meus irmãos, você corre. Então, se você fizer a seguinte conta, se você investiu R$1.000 no ano passado, R$1.000 no ano passado, no início de janeiro, no final de julho desse ano, você ia ter, se investisse na poupança, R$1.030. Ok? De 1º de janeiro de 2020 a 31 de julho de 2021. Você investiu 1.000 e tem 1.030. O índice de inflação mais baixo que tem, você deveria ter ganhado 1.100 para cobrir a inflação. Ou seja, na verdade, nós dizemos assim, graças a Deus ganhei R$30. Não, você perdeu 70. É isso que aconteceu. Você perdeu 70. E se você for corrigir pelo IGPM, seria 1.400. Ou seja, 1.400. Isso é uma mentira, meus irmãos. Você está sendo pago para comer algo que não vai dar o que você vai comer. E nós estamos dizendo assim, interessante, mas segue a vida. Amém. Olha só o que aconteceu nos últimos 1 ano e pouco. A inflação comeu, e você diz assim, eu ganhei tanto. Não, você tem que fazer a conta. Eu diminuí, nos últimos meses eu diminuí em tanto. Não, mas eles disseram que eu cresci, que o banco disse para mim que você está ganhando tanto. Não, você não está ganhando. Por quê? Porque a economia hoje é um negócio complexo. Porque para ninguém se deu trabalho de entender. Então você tem que ter nomes, derivativos, e alavancagem, e inflação real, e juros, também juros Selic, etc. Por que você faz? Você cria um sistema complexo, você gira a roda e você diz assim, uau! Enquanto isso você está, amém. Amém. Aí você é vendido uma verdade. Você vai investir neste fundo de aposentadoria para ter uma aposentadoria tranquila e próspera, fazer o teu sonho. Amém. Você acredita nisso? Amém. Porque o que vai acontecer? Que quando chegar na hora de se aposentar, você vai ouvir o seguinte, não, nós tivemos uma pandemia, nós precisamos que reajustar os contratos e para o bem de todos, todo mundo tem que fazer a sua parte. Sim, é verdade, nós temos que fazer a nossa parte. E você mesmo alimenta o bicho, você diz, é verdade. E você não vai fazer a sua parte, eu vou fazer a minha parte. Eu vi uma notícia essa semana, e tudo isso você pode pesquisar, uma notícia essa semana que diz assim, em um outro país, o argumento, nós estamos pensando em aumentar, as pessoas que ganham até essa faixa etária vão começar a pagar imposto, porque, afinal, todos têm que fazer a sua parte nesse momento. Amém. Então, meus irmãos, a pergunta é a seguinte, ela é mais profunda do que você pode estar pensando. Então, de que Jesus veio te libertar? Não, Ele me libertou. Eu tinha uns pensamentos, uns pesadelos de noite, me libertou disso. Isso é verdade. Deus nos liberta dessas coisas. Mas de que Ele veio nos libertar? Amém. Do reino das trevas, Ele nos tirou para nos colocar do império
ditadura das trevas para nos colocar no reino do Filho do seu amor, onde Ele é o Senhor. Amém? Busca o reino de Deus. Amém? Então guarda isso. Você é escravo do Egito, por quê? Porque alguém em cima de você diz o seguinte: a partir de hoje você vai trabalhar 2 vezes mais e vai ganhar metade, para o bem comum, e você está muito ocioso, você pode produzir mais. Sim, senhor. Você vai tomar essa vacina, você vai comer esse tipo de comida, você vai fazer isso porque é para o bem de todos. Sim, senhor. Amém. Você vai fazer assim, você agora vai fazer assado. Por exemplo, né? Você acabou de comprar um carro, né? Conseguiu juntar teu dinheiro, acabou de comprar um carro. Gastou teu dinheiro, ele diz assim, puf. Aí, só tem alguma coisa que não tem. No teu carro, naquele ano, o teu carro não tinha saco de ar. Amém. Famoso airbag. Só para distrair um pouquinho. Amém. Saco de ar. Amém. Aí, o governo passa uma lei que diz assim, carros não podem ser mais negociados que não tenham saco de ar. Ou seja, amém. Você é desestimulado a ter bens, amém, e a ter liberdade para fazer o que você quer com o teu tempo. Isso se chama escravo, o sistema. E é interessante que quando Jesus diz, eu vim para que tenham vida, eu vim para libertar vocês do quê? Desse sistema, dessa maneira de viver, dessa lógica, em cima de mentira, atrás de mentira. Amém? Então guarda isso, meu irmão, guarda isso. Meu objetivo inicial nessa manhã, e eu não vou tentar não me demorar mais, é expor para você que o sistema que nós vivemos hoje, ele é baseado em mentiras. E as mentiras, para se sustentar, eles precisam ser... Amém. Então você contrata cientistas, você contrata... Amém. As pessoas dizem assim, por que os meios de comunicação não falam os fatos? Porque eles têm interesse que você ouça. Isso, porque aí você vai ter um dinheiro. Então, é tudo em cima, você precisa manter o jogo andando. Amém, é isso. Na área médica, na hora da saúde, na hora de emprego, na hora de futuro, na hora de governo, na hora de tudo. A gente não sabe o que realmente acontece. É ou não é verdade? Então, o que acontece? E aí, a única coisa que você pode sentir o custo está sobre a nossa vida. A gente não tem mais tempo. É ou não é verdade? Você não tem tempo, porque eu preciso, olha só, por exemplo, alguém diz assim, a inflação está batendo nos 10%. Se você não ganhou 10% de aumento, você está que nem farol. Você está trabalhando mais para receber menos. Isso que é a inflação oficial, ok? Que a inflação oficial também é uma mentirosa. Né? Que é impressionante como a nossa inflação sempre é maior do que a inflação oficial, né, dos índices, porque é uma média. Então, o que acontece? Se você tem o teu salário e trabalha 8 horas por dia e ganha X, e a inflação foi 10%, você precisa ganhar 10% de aumento, porque senão você vai estar trabalhando a mesma coisa para ganhar menos. E aí o que acontece? Você vai sentir, porque você vai ter que, não vai conseguir comprar o que você estava comprando antes. Aí o que você faz? Você tem que agregar um novo emprego. E aí você põe 2 empregos para poder cobrir. Ou seja, o que acontece? É exatamente isso que nós estamos vendo. Você vai comendo tudo para você ficar ocupado e não ter o teu tempo para pensar. Amém. Eu não tenho tempo para ir na igreja, eu não tenho tempo para minha família, eu não tenho tempo para meus filhos, mas graças a Deus eu vou construir algo nesse tempo que é desespero, que eu estou abrindo mão da igreja, abrindo mão de família, abrindo mão de tudo, eu vou construir um negócio para me poder aproveitar a vida. Aí você constrói alguma coisa que está sendo comido, amém, por imposto, taxa, darolá, e você diz assim, e você nunca termina, esse ciclo nunca termina. Então, quando você olha, eu achei a ilustração bem interessante, da Alice correndo, ela diz assim, e a rainha diz para ela assim, aqui no meu mundo é assim, ó, você corre o máximo que você pode para permanecer no mesmo lugar. Amém. E eu tenho sido confrontado por Deus nesse tempo, eu digo assim, ó, eu não vou entrar nesse negócio, amém.
A Bíblia usa essa expressão, remindo o tempo. Amém? É uma das coisas mais preciosas. Nós temos duas coisas preciosas. Essa é uma das coisas preciosas que nós temos, é o nosso tempo. Como nós usamos isso? E esse é o conceito do livre-arbítrio. Deus nos deu 24 horas para escolher fazer com sabedoria as coisas. Amém? Se você acredita nas mentiras, o que você faz? Você não decide, você faz o que os outros estão mandando. Amém? Ah, mas fulano de tal disse, o âncora do jornal disse tal, eu sempre acreditei, amém. Fulano de tal, amém, essa rede é importante. E você vai. E as coisas estão cada vez mais complicadas para a gente, está cansativo, tem que entender o que está acontecendo, então você deve estar certo, e vai, amém. Aí Jesus entra em cena. E diz o seguinte, aquele que semeia com fartura, com abundância ceifará. Deus pode fazer-vos abundar, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, superabundeis em toda boa obra. E aí você vê que o que nós estamos fazendo é um sistema que está exigindo mais e pagando menos, e Deus diz assim, Deus pode fazer-vos abundar, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, o Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. Amém? Aquele que semeia vai colher 100, 30, 60 por um. Amém? Trazei todos os dízimos à casa do tesouro e provai-me nisso, se eu não abrir a janela do céu. Eu vou repreender o devorador, eu vou repreender isso, eu vou repreender aquilo, e vocês vão ser prósperos. E Isaac, na tempo de seca, semeou e ele colheu no mesmo ano a 100 por um. Então, esse é o reino de Deus, a verdade do reino de Deus em confrontando o que nós estamos vivendo. Então, Deus quer nos libertar do quê? Dessa maneira de pensar e das mentiras. Amém. Quem acredita em mentira é escravo da mentira. Meu pastor, eu sempre acreditei que esse negócio não ia causar dano, e agora, olha só, me causou dano. Amém. Então, o que acontece? Nós precisamos construir a nossa vida sobre a verdade. Então, o que acontece? Um dos sinais de escravidão é que você não tem mais controle do teu tempo. O sinal de escravidão é que você não tem controle do teu tempo. Você é obrigado a fazer coisas. Porque alguém te manda, porque você entrou no sistema e você tem que. Você quer fazer isso, mas você não pode. Você quer fazer aquilo, você não pode. Você quer fazer aquilo outro, você não pode. Amém. O outro sinal, o outro lado da escravidão é o escravo não possui nada. Ele não tem direito a nada. E é interessante, são duas coisas importantes que estão sendo agressivamente confrontadas nesse tempo. É o nosso tempo e o nosso direito à propriedade. Eu não estou invadindo a minha propriedade. Nós estamos vivendo, agora é o meu segundo ponto, o modelo de assinatura está entrando em cena, se vocês não perceberam. Antes você era dono do software que você comprara. Eu tinha, por exemplo, eu me lembro, eu era dono do Word. Eu pagava, eu comprei o disco, eu sou dono do Word, da versão tal do Word, e ninguém me tira, é meu. Agora, o seguinte, nós estamos fazendo uma mudança no sistema. Por quê? Porque agora, para facilitar e baratear, nós vamos fazer assim, você paga uma tarifa mensal e nós vamos atualizando o sistema. Pá, que legal! Que legal, eu vou pagar X só, e aí sempre vai ser atualizado. Legal, você está migrando de uma sociedade baseada em propriedade para uma sociedade baseada em assinatura. E você vê isso em tudo. TV. Lembra que você ia na banca de jornal, ou assinatura de revista? Tinha uma revista que eu gostava de... que virou um lixo, tudo virou um lixo, na verdade. Mas assim, você olhava a capa da revista, tinha um artigo que você queria ler. Aí você ia ali, comprava aquilo ali, era a tua revista, e você lia aquele negócio, certo? Para facilitar a vida, nós vamos barateando o custo, você faz uma assinatura e nós damos na sua casa, você não precisa sair de casa, na sua casa as revistas. E o próximo passo, assim, nós estamos tirando de circulação por causa do Covid, então vai ser uma assinatura digital. E aí você pode ter acesso a todo colunista, tal, portanto, que bênção.
Eu vou pagando menos, ter acesso a tudo. Sabe o que você faz? Antes você lia 15 minutos da tua semana, você usava para ler uma revista. Hoje você não consegue não ler toda a revista, porque afinal você está ganhando de graça. Amém? Eu tenho que consumir ela. E o que mais? Você está lendo porcaria. Você está sendo indoctrinado. Ou doutrinado numa direção. Você já experimentou comprar uma TV assinatura? Você só quer 2 canais. Só 2 canais. Eu quero pagar esse canal e esse canal. Não, nós não fazemos esse tipo. Nós temos o pacote Plus e o pacote Maxi. Amém? E o pacote Super Maxi, se você quiser botar ainda mais algumas coisas. E no pacote Plus, você ganha o seu canal que você quer e mais 53 outros canais, que você vai ser muito bom. Só que o outro canal está no canal Plus, Maxi. Então, para você ter os 2 canais, você tem que comprar o Maxi. E aí o que acontece? Você abriu a tua casa para 90 canais. Amém? E aí você pergunta por que você não está produzindo, não está rendendo coisa, porque você está sendo escravizado. Porque nós perdemos o senso de pagar coisas que nos interessam com o nosso dinheiro, porque aquilo eu quero. E nós estamos sendo oferecidos agora, você não decide o que você quer. Nós sabemos o que é bom para você. Você simplesmente paga uma taxa mensal e nós vamos lhe dar comida. Hoje, meus irmãos, você pode assinar camiseta, cueca, amém. Você pode assinar tudo. Você pode assinar carro, você pode assinar TV, você pode assinar roupa, você pode assinar comida, você pode ter uma assinatura de café chegando na tua casa toda hora. Amém. Você pode assinar, o que mais? Serviços bancários. Tanã. Serviços bancários. Hoje a nova moda é esse open banking. Né? Por quê? Para facilitar o crédito, para ser mais barato. Por quê? Para consertar um problema que o sistema criou para criar a coisa da inflação e tudo mais. Então agora nós vamos consertar esse negócio e vamos propor para você créditos mais baratos. Para isso você vai ter que, amém, consentir em liberar os teus dados para as pessoas analisar as tuas compras. Então você está agora dando as tuas compras para as pessoas dizerem assim, pô, ele compra todo santo dia, ele compra uma garrafa, amém, de água. Então eles vão analisar as tuas compras e para te oferecer um pacote de águas, onde você possa dar toda hora. Então o que acontece? Tudo para o nosso bem, certo? Então guarda isso no coração. O sistema todo é montado para você não ser dono do teu tempo e não ser dono de nada. E você diz, pela conveniência você paga taxas de assinatura. Pensa bem, meus irmãos, hoje você não precisa ter nada, você só precisa pagar umas taxas. Ao ponto de você fazer para conveniência débito automático, ao ponto de chegar à conclusão que taxa e imposto vai ser a mesma coisa, e aí as pessoas vão dizer assim, ó, nós sabemos o que você toma, o que você come, onde é que você vai, você não precisa se preocupar, você só produz para nós isso, a gente vai fazer que esses produtos não sejam na tua casa, nós vamos administrar a tua vida. É isso. E no momento que você delega a administração da tua vida, cada um faz o que quer, nós vamos aumentar agora, amém. Internet. Você já viu como é que é a internet? Você paga uma assinatura. Só que, meus irmãos, amém, eu sou assim. Se alguém quiser dizer que não tem sinal, você não trabalha. Amém. Não é verdade? Você pode ter tudo o que você quiser. Quem é que manda no sinal? Se alguém quiser dizer assim, essa turma está fazendo muito assim, nós vamos querer dissecionar a pessoa. Então, amém. Ou seja, no momento que você sai do sistema de propriedade para o sistema de assinatura, onde você paga uma taxa para ter o direito de usar, sempre foi assim. Eu tinha coisas que eles iam implementando, você vai no parque de diversão, lembra que você pagava para brincar? Você paga, pensa bem, eu quero ir na roda gigante e quero dar tiro ao alvo. Amém. Aí você gasta 20 vezes eu vou pagar, porque eu gosto da roda gigante. E vou gastar o resto do meu dinheiro em tiro e pipoca. Ok?
Ou seja, é meu dinheiro, é minha decisão, é o meu tempo e eu quero me entreter dessa maneira. Nós viemos com um pacote agora. Você paga X e você pode usar o que você quiser no parque. Eu não quero pagar X e nem usar o que eu quero. Eu quero usar o que eu quero e pagar o que eu quero, pelo que eu quero. Amém? Mas as pessoas dizem, não, você não entende. Nós fizemos estudos, assim é melhor. É verdade. Então você vai. Aí quando você chega na conclusão, você diz assim, nós estamos que nem os religiosos da época. Nós não fomos escravos de ninguém. E Jesus vem para nós e diz, eu vim para libertar vocês. Essa é a razão porque as pessoas não dão muita bola para as coisas de Deus. Porque elas não acham que são escravos. Por que as pessoas vivem uma vida morna cristã? Eu tenho coisa para fazer, tenho que ficar ouvindo, né? O reino de Deus, o evangelho, uma igreja é tão legal, mas tem tanta coisa mais importante, é uma perda de tempo. Mas a única coisa que vai te fazer ajustar o teu tempo é ouvir a verdade do evangelho. E nós estamos fazendo culto correndo, porque, pastor, é o seguinte, eu preciso produzir porque o faraó me mandou, que agora eu tenho que produzir mais, e eu não posso ouvir a verdade. E aí Jesus diz, e aí nós entramos no ritmo da Marta e da Maria. Né? Marta anda agitada, amém. Pouco é necessário para operar nesse sistema. E meus irmãos, pensa bem, nós temos esse modelo, eu sei que esse assunto é vasto e complicado, às vezes para nós, amém? Só confia em mim, é isso que nós estamos vivendo. Vai lá, confere os pontos, mas se você não entende a lógica, uma coisa você sabe, você está sentindo o resultado do que nós estamos vivendo, amém? Que nós estamos trabalhando mais, recebendo menos. E outra, meus irmãos, o que você tem que fazer? Para compensar a perda, você tem que trabalhar ou arriscar mais. Então você está vendo pessoas que estão tendo que investir em certas coisas para compensar as perdas da inflação. E aí você começa a arriscar, você começa a perder e você começa a ficar... De uma forma ou outra, você começa a ser escravo ainda. E aí Jesus chega para nós e diz, eu vim para libertar vocês. Então o discurso de Moisés é assim, eu vou libertar vocês da escravidão do Egito e vou levar vocês para possuírem uma terra que emana leite e mel. A herança, eu dei uma terra para vocês possuírem. Amém? Então, olha o discurso de Deus. O discurso de Deus. Eu vim libertar vocês dessa correria para, de novo, posicionar vocês. Eu chamei vocês para um propósito, eu dei graça, eu vou abençoar vocês para vocês conquistarem, avançarem o reino de Deus, tomarem posse. E o que nós estamos vivendo nós estamos perdendo a posse e perdendo nosso tempo. Essa é a razão, meu irmão, por duas coisas. Duas coisas fundamentais. Deus falou para Josué, seja forte e corajoso para fazer esse povo entrar e tomar posse da terra. Nós precisamos de fé para conquistar território. E nós precisamos da bênção de Deus para sair dessa correria que nós estamos vendo e não indo a lugar nenhum. Então, o meu segundo ponto, e eu estou encerrando mesmo, andar na bênção não é uma opção mesmo. E andar numa vida de fé não é uma opção nessa hora. Então as pessoas estão tratando Deus da seguinte maneira, ai que benção esse negócio da benção, né? Mas eu tenho meu trabalho, eu tenho minha coisa. Não, você não percebe, mas nós somos escravos. E é só quem anda na bênção de Deus consegue compensar e lidar diferente do que esse sistema. Amém? A bênção de Deus não é uma opção, meus irmãos. Se você quiser sobreviver e vencer nessa terra, você precisa da bênção de Deus. Essa é a razão que você diz assim, você precisa estar com fome, você precisa entender. E um dos meus objetivos nessa manhã é expor um pouco. Para muitos de nós não achamos que somos escravos, como os religiosos achavam. Nós não somos escravos de ninguém, nós somos filhos de Deus. Mas nós não estamos percebendo que nós estamos fincados num sistema inteiramente montado em mentiras. A pior das mentiras, meus irmãos, sabe qual é? Que a Bíblia diz assim, um dia,
tudo isso vai se expor. E aí eles vão ver o diabo e vão dizer, foi tu que fez todo esse estrago. Mentira tem perna curta. Essa vai ser a última mentira a ser exposta. Que ele fez e aconteceu, e brigou e aconteceu, quando ele diz assim, foi tu que fez tudo isso. Então guarda isso, meus irmãos. Uma mentira não se sustenta se não ficar jurando. E é isso que nós estamos vendo hoje em dia. Tem muito de mentira nesse negócio desse vírus aí, meus irmãos. Um monte de mentira. Mas nós estamos vendo as pessoas escravizadas por algo e ainda se colocando do lado daqueles que estão girando a roda e jogando adiante. Tem um monte de mentira, meus irmãos. Na verdade, tem um monte de mentira. Você sabe o quanto de mentira tem? Não importa. O importa é o seguinte, que se você andar com Deus, você é livre. Então, qual é o segredo disso tudo? Você imagina a situação, meus irmãos. A pessoa trabalha a vida toda e começa a ver que está andando para trás. E mais trabalha, e mais anda para trás, e mais trabalha e anda para trás, e quando vê que quando ele ia se aposentar, ainda tem que continuar trabalhando, porque está andando para trás. A primeira palavra de Jesus, vinde a mim, todos estão cansados e sobrecarregados. Por que nós estamos cansados e sobrecarregados? Porque nós estamos vivendo no sistema, meus irmãos. O meu reino é um reino de paz, de alegria. Se nós estamos esgaçados, estressados, ansiosos, cansados, nós estamos operando num outro ritmo, num outro sistema. Jesus diz, venham a mim, e eu vou aliviar essa canga de vocês. Foi o que ele fez com o povo de Israel. Eu vou aliviar vocês dessa canga. E eu vou ensinar vocês, numa terra que emana leite e mel, a usar o tempo de vocês e as habilidades que eu dei para vocês plantarem, prosperarem e alargarem os territórios de vocês. E conquistarem território. Esse é o reino de Deus. Mas primeiro você precisa se aliviar a canga. E meus irmãos, nós precisamos, eu oro que você enxergue o que está acontecendo e que o Espírito de Deus te dê essa paz, esse alívio, esse descanso, amém? A unção de Deus quebra esse jugo para você enxergar, meus irmãos, é isso que está acontecendo. Você talvez não saiba explicar o que está acontecendo, mas que você sabe que você está andando para trás, isso você sabe. E o que acontece? Tem pessoas nesse sistema que perceberam que estão andando para trás e precisam de Deus para compensar isso. E estão achando caminhos alternativos que estão compensando. O inimigo veio para roubar por um caminho, mas eu vim. Amém. E você vai ser abençoado. Ele vai fugir por 7 caminhos e a bênção de Deus vai compor isso que está acontecendo. E você vai sendo livre desse sistema. Amém? Faz sentido isso, meus irmãos? Então, ele veio nos libertar dessa canga. Nós não nascemos para ser escravos de ninguém, nós nascemos para, de maneira espontânea, colocar o nosso tempo, os nossos talentos, os nossos esforços, o que nós temos a serviço do reino, com alegria. Amém? É uma alegria servir a Deus. Amém? E aí, ao servir a Deus, ele fala assim, Deus, lembra quando Jesus conta aquela parábola, ele chamou um de manhã, um de tarde, de noite, ele sempre foi lá e abençoou. Vocês estão bravos porque eu sou bom? Amém, ele trabalhou, está aqui a tua parte. Amém, recebe, entra na alegria do Senhor. Amém, esse é o nosso Deus. O nosso Deus diz assim, muito bem, servo bom e fiel, entra na alegria, acha que você fosse fiel, olha o que eu tenho para ti e para ti. Faraó diz assim, vocês estão muito ociosos, trabalha mais. Amém. Amém, eu quero servir a Deus. Amém. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Amém. Não faz sentido servir lá. Então, esse confronto que Jesus deu com os religiosos, eles ficaram assim. O que é? Está nos chamando de escravo? Sim, vocês são escravos se vocês estão fazendo o que vocês estão fazendo. E nós temos essa dificuldade. Não, eu fui livre. Não, meus irmãos, ser livre é um pouquinho mais do que nós entendemos do que ser livre. Amém. Ser livre é fazer que nem os 3 amigos de Daniel fizeram. É dizer que nem Daniel fizeram. Não, você tem que comer esse tipo de comida. Não, eu não vou comer esse tipo de comida. E Deus, o quê? Olha o que aconteceu. Eu não vou comer esse tipo de comida
Ele argumentou com ele e Deus deu favor. Você percebe? Diante dele. Ou seja, você só vai conseguir confrontar os sistemas com a bênção de Deus operando continuamente. Amém? E José, e Daniel, e fulano de tal, encontraram favor na situação e eles de alguma maneira escaparam dessa. E os 3 amigos, agora você vai se dobrar diante da estátua. Não, nós não vamos se dobrar diante da estátua, porque nós vamos adorar a Deus. E Deus veio. Esse é o tipo de realidade que nós temos que ver. Amém? Nós servimos a um grande Deus, e Ele é por nós. E se Deus é por nós, amém, quem será contra nós? Amém? E aí Jesus disse, eu vou ensinar para vocês os ritmos da graça. Eu estava vendo uma reportagem esses dias, um estudo sobre o café, é bem interessante o estudo sobre o café. Café é uma droga viciante, né? Todo mundo sabe disso, né? Mas é bom. Tudo tem que ser feito sob medida. Amém? Um bom café. Amém? É uma planta. Amém? Deus criou. Então, Deus te abençoe. Amém? Eu não estou falando para você parar de tomar café. Toma o meu café. Mas essa pessoa descobriu que um bichinho comeu aquela cerejinha, estava no... ele ficou ligadão. Eles já fizeram lá, foram descobrir, e taraná, fizeram o negócio. O café, e sabe que o grande teste que você pode fazer é ficar 3 meses sem tomar café. Isso que você fica, quem é mais aficionado. Mas, meus irmãos, o ponto não é esse. Essa pessoa estava estudando porque a revolução industrial e coisas começaram a acontecer. O que começa a acontecer? Você precisa trabalhar de manhã, mas você precisa fazer um segundo turno, trabalhar à noite. Você precisa na madrugada. E o café entrou, foi uma maravilha nesse processo. E alguns mais se achando, né, o café é responsável pelo desenvolvimento da humanidade. Porque aí o cara pode estudar de noite, pode ficar acordado. Né? E tem a verdade, a cafeína faz isso. Mas aí essa pessoa largou uma frase no meio que diz assim, nós deixamos de lado o ritmo do sol. Porque você trabalhava durante o dia, quando o sol baixava você descansava, você tirou o ritmo do sol. E meus irmãos, é isso que está acontecendo, nós estamos perdendo o ritmo de Deus, Ele é o nosso referencial. Ele é a verdade. O que importa é o que Ele diz. Nós precisamos viver a nossa vida ao redor dEle, no ritmo dEle. Tomai sobre vós o meu jugo. Então tem uma maneira de viver na terra que você pode fugir desse sistema. E meus irmãos, é uma coisa simples? Não, nós estamos sendo libertos continuamente, não é verdade? Mas eu desafio os irmãos, tudo é possível. Se você disser, Senhor, eu quero ser livre, eu quero andar numa outra realidade, eu quero poder decidir o que eu faço com o meu tempo. Amém? Amém? Então Jesus quer nos ensinar, e mesmo só andando com Ele. O que a palavra de Deus diz? Vocês vão conhecer a verdade, vão conhecer uma pessoa, vocês têm que conhecer essa pessoa. E eu convido a todos aqui, vocês têm que ter um conhecimento pessoal de Deus. Não é estudar um livro, uma teoria, mas é andar com Deus. Ele é o nosso referencial, você anda com Ele. Ele é tudo para nós, Ele é digno da nosso louvor, Ele veio nos libertar. E enquanto a verdade estiver tomando teu coração, você está sendo liberto. Então o que acontece? Hoje você ouviu uma coisa, Deus mostrou algo para você, você foi liberto. Amanhã Ele vai ser liberto, você vai ser liberto. De medos, de estresse, de ansiedade, de falsas esperanças. Lembra, meus irmãos, uma mentira é uma falsa promessa. É uma palavra vazia. E a verdade do Evangelho, as promessas de Deus, elas são 100% certas. Então o que Hebreus diz? Hebreus fala o seguinte, fé é a substância, a certeza. Então, se você quiser andar de maneira sólida, firme nesse momento, só quem anda pela fé está tranquilo. Como é que você enxerga as mentiras? Se você estiver acostumado a andar com a verdade. É a única maneira. Não tem uma forma, não existe uma forma, meus irmãos.
Existe uma bênção que é andar com Deus 24 horas por dia. Não existe uma forma. E aí eu levo vocês, para a gente ir tentando concluir, para Êxodo 13. Para você sair de um sistema de escravidão e entrar na terra das promessas. Êxodo 13, versículo 21. O Senhor ia adiante deles durante o dia, numa coluna de nuvem. O que eles estavam fazendo? Saindo do Egito para entrar na terra prometida. Esse é o processo de transformação, de transição de escravidão para filhos, herdeiros, tomar posse. Amém? Eles estavam saindo de ser funcionário para ser proprietário. Pensa bem nisso, meus irmãos. Esse é o grande passo de todos. E eu sugiro a todos, amém, a serem desafiados por isso. Sair dessa função para tomar posse em algo. Amém. É o grande desafio nosso. E ele diz assim: o Senhor ia adiante deles durante o dia numa coluna de nuvem para os guiar pelo caminho, durante a noite numa coluna de fogo para os alumiar, a fim de que caminhassem de dia e de noite. Olha o que esse texto está dizendo. A fim de que andassem e caminhassem de dia e de noite. Nós precisamos de Deus de dia e de noite. 24 horas você precisa estar sensível à nuvem de Deus. Então, olha o que diz assim, é de dia e de noite. Graças a Deus, eu trabalhei hoje, Deus me ajudou, agora eu vou chegar em casa, botar o chinelo, amém, tomar um chimarrão, vou ligar na novela, eu vou desfrutar, descansar o dia que eu assim, meu irmão. Vou ver a televisão, vou assistir a internet, vou ler o livro, vou sair com os amigos, vou fazer um happy hour, vou fazer assim. Graças a Deus, Deus me deu um dia maravilhoso e produtivo. E aí você afunda todo o resto que você... Amém. É uma coluna de dia e uma coluna de noite. E o objetivo que Deus tem para você ser livre da mentalidade de escravo para uma mentalidade de filho herdeiro, você vai ter que andar com Deus de manhã, de tarde e de noite. Você tem que saber andar com Deus de noite também. Nas horas difíceis, nas horas onde não tem luz, você vai ter que aprender a andar com Deus. Nos fases fáceis, na parte difícil. É um tempo de transformação. É só Ele que vai poder... Meus irmãos, guarda isso. Ele libertou você do Egito das garras do faraó. E Ele vai te conduzir diante da terra prometida. Eis a terra que eu te prometi. Amém? Ele vai tomar você pela mão, você tem que andar direto. Se você largar ele e inventar fazer coisa durante o caminho, você vai chegar em outro lugar. Esse lado, do Egito para a terra prometida, você tem que andar pertinho de Deus. Porque é um caminho diferente, que nós nunca andamos antes. É um caminho diferente. A transição de escravo para livre é complicado. É diferente quando aquelas pessoas já nascem livres. E vocês são treinados, e aí a palavra de Deus treina a criança no caminho que deve andar, você treina as crianças numa outra realidade. Mas sair de um lugar, entrar para o outro, e onde você operou nas duas realidades, esse é o grande desafio. Esse é um grande desafio que nós temos. Nunca se apartou do povo a coluna de nuvem durante o dia, nem a coluna de fogo durante a noite.